Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra, por teu plano, por teu amor por nós. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem feito tantas coisas ao longo dos séculos para nos mostrar teus caminhos e também para que nós pudéssemos fazer parte. E nós queremos realmente abrir nosso coração nesta manhã, queremos que o Senhor fale conosco, ó Deus, queremos entender coisas que talvez já entendemos, mas que precisam ser práticas, que precisam ser realidade na nossa vida. E também oramos em favor da tua igreja em toda parte, Senhor, para que, ó Deus, essas coisas sejam reveladas e para que nós possamos preparar o caminho para a vinda do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos em 2 Crônicas 31. E isso aqui é só para lembrar algo que já falamos, que nós estamos no terceiro capítulo de uma sequência de três, falando sobre as reformas ou as restaurações do rei Ezequias. Então, no primeiro da sequência, capítulo 29, ele restaurou a casa de Deus, que estava fechada, que estava em desuso. Na verdade, durante esse processo todo, tanto no 1 como no 2, estava restaurando também os ministérios, o ministério sacerdotal e levítico, fazia sempre, era paralelo, junto, assim, não podia ter a casa de Deus funcionando sem ter os sacerdotes. Então, e foi assim, gradativo, não foi de uma vez. Falou várias vezes, durante essa sequência, ele menciona várias vezes que os sacerdotes e levitas foram se consagrando, foram se entregando novamente ao serviço do Senhor, mas não eram todos. E então, gradativamente, eles foram, tanto nesse primeiro ponto como no segundo, na etapa, eles foram também se entregando e se dedicando, se consagrando ao Senhor novamente. Mas primeiro nós temos a restauração da casa de Deus. Depois da Páscoa, podemos dizer assim, das grandes celebrações, dos grandes momentos no povo de Deus. Nós temos visto que tem ciclos, falamos domingo passado sobre os diferentes ciclos, tem coisas que Deus quer que faça todos os dias, tem aquilo que acontece no sétimo dia, no sábado, tem as coisas do início dos meses, todo mês. Então são ciclos, são momentos importantes que tem algo de todo dia, mas tem algo de períodos, semanais, mensais, e tem também as grandes celebrações anuais, que são 3. Então a Páscoa é a mais citada na Bíblia. Então nós temos a restauração da casa de Deus, a restauração das grandes celebrações. Mas aí depois que termina isso, que a gente tem falado, que é como se tivesse um grande avivamento, o povo estava distante de Deus, e eles foram nesse processo voltando para Deus, restaurando a ordem na casa de Deus, restaurando as grandes celebrações e também restaurando o ministério sacerdotal e levítico. Mas nesse terceiro ponto, aqui eu coloquei ministério sacerdotal e levítico, mas talvez para entender melhor, porque isso estava acontecendo, como eu falei, o que ele está fazendo nesse terceiro ponto? Ele está restaurando as ordens. Só para a gente relembrar, capítulo 31, versículo 2. Estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, turma após turma, segundo o seu serviço. Eu não sei como está a sua tradução, mas uma que, assim, porque segundo o seu serviço, às vezes você vai ler e não vai entender. Claro que as turmas eram de acordo com o serviço, mas eu vi, acho que na NVI fala assim, cada um de acordo com os seus deveres. Então, essa ideia assim, de cada pessoa, cada grupo de pessoas, de acordo com a sua função. Então, tem turnos, que pode ser várias pessoas fazendo a mesma função, mas em horários diferentes, e tem serviços diferentes. Os sacerdotes faziam uma coisa, os levitas eram divididos em vários grupos, então havia vários serviços da casa de Deus,
e cada um então fazia de acordo com o seu serviço. Então esse terceiro ponto, lembrando então que os sacerdotes estavam, e os levitas, eles estavam voltando devagar, estavam voltando a se entregar ao serviço de Deus, porque antes de Ezequias, tanto a casa como os serviços ministeriais estavam todos em desordem, cada um estava fazendo outra coisa, a casa de Deus não estava nem aberta. Então, os sacerdotes e levitas estavam voltando e começaram a fazer os seus serviços, mas depois que terminou essa restauração, esse momento tremendo podemos chamar até de avivamento, como que isso ia continuar? Então, a gente está enfatizando que esse terceiro ponto é para, a palavra que está muito em moda hoje, né, a sustentabilidade. Né? É algo que é sustentável, não é uma coisa que faz e depois desaparece. Né? Mas o serviço da casa de Deus, o povo de Deus está andando nos caminhos de Deus, precisa de uma estrutura, precisa de algo para ajudar as pessoas, para manter as pessoas dentro do caminho. E para isso era essencial o ministério sacerdotal. Okay? Então, isso é só para a gente se situar. E se você está com o esbocinho aí, nós já falamos sobre... Então, letra A é reinstituição das ordens e turnos, né, que nós estamos nesse terceiro ponto aqui, é o capítulo 31. E os sacerdotes e levitas que já tinham se consagrado, já estavam voltando à casa de Deus, eles vão ser colocados, organizados de acordo com os serviços, de acordo com o seu lugar. E a gente falou até sobre acampamento, né, no deserto, como todo o acampamento estava organizadinho. Então é muito lindo a gente ver como Deus planejou tudo. A ordem de Deus, a maneira de Deus de organizar é fantástico, porque Ele pensa em tudo, obviamente, né? Tem alguém que sabe pensar em tudo, e Ele tem tudo organizado de acordo com a nossa capacidade, nosso chamamento. É um grande esforço, é uma grande manifestação coletiva. Né? O que Deus quer não é uma pessoa individualmente, Ele quer as nossas vidas individuais, mas o que Ele quer expressar na terra não pode ser feito através de uma pessoa sozinha, e nem através de duas ou três, é algo de um povo. Então, por isso que Deus sempre quis trabalhar com uma nação, com o povo, agora com a igreja, para formar algo que vai representar o seu reino. Né? Toda a organização e toda a forma de colocar em ordem para fazer um reino. Então, nessas ordens e turnos que Ezequias está restaurando, então nós vimos também, ainda estamos no versículo 2, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, é o número 1 do esboço, né? Oferecer sacrifícios. Então, os sacerdotes e levitas estão sendo restaurados para exercer suas funções. E aqui, não necessariamente isso aqui é completo, mas ele está citando aqui alguns aspectos do ministério sacerdotal. Primeiro, oferecer sacrifícios. Já vimos isso. Tinha vários sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento, e nós vimos no Novo que esses sacrifícios espirituais são, não sei a sequência que eu dei, mas só lembrando alguns itens: louvor, oração, né? Louvor, oração, os vários aspectos, né, assim, de oração, de louvor, são classificados como sacrifícios, né, no Novo Testamento e mesmo no Velho. Claro que o sacrifício mais importante de todos é entender o sacrifício de Jesus, oferecer o próprio Jesus a Deus, né? Nós oferecemos, né? Jesus foi oferecido em nosso lugar. Então, na oração, no louvor, quando nós aceitamos o perdão, quando nós aceitamos a purificação, nós estamos oferecendo a Deus, Pai, o sacrifício perfeito de Jesus.
Então, isso é uma maneira que nós oferecemos sacrifícios como sacerdotes. Falamos sobre a própria vida, né? Romanos 12, as nossas ofertas, né? Ele cita assim que dinheiro, tempo, ofertas, né? Que toda a nossa vida é um sacrifício, mas tem coisas específicas, né? O tempo que nós doamos, o dinheiro que nós doamos, né? São sacrifícios, são ofertas a Deus. E Paulo fala também sobre, no ministério dele, os gentios, ou seja, as pessoas que ele ganhava para Deus eram também um sacrifício a Deus, né? Porque quando você ganha alguém, é mais alguém que vai oferecer a própria vida a Deus. Então, são sacrifícios. Então, é só para a gente lembrar que são muitos sacrifícios espirituais que nós podemos oferecer a Deus. E na aula passada nós fizemos o número 2, que são as ações de graças, né? Que é um dos sacrifícios, né? Até está classificado, tá dentro do primeiro item, mas aqui no versículo, renderem graças e cantarem louvores nas portas dos arraiais do Senhor. Então, faz parte, né, dos sacrifícios espirituais. Então, hoje nós vamos falar sobre o terceiro, que é o ensino. Tá? Então, só lembrando, mais uma coisa antes de começar a falar sobre esse terceiro ponto. Na nova aliança, isso é algo que acho que vocês já ouviram muitas vezes, mas a gente não tem prática disso. Mas na nova aliança, nós temos ministérios, tem pessoas que são chamadas para ministérios específicos no corpo de Cristo, mas na nova aliança nós não temos essa separação como no tempo de Israel, que tinha 12 tribos, mas tinha uma tribo que era de levitas e sacerdotes, ou seja, todas as outras tribos não podiam oferecer sacrifícios, não podiam entrar na presença de Deus, não podiam fazer nada disso que nós estamos relacionando aqui. Eles dependiam da restauração desse ministério sacerdotal. E no Novo Testamento, nós precisamos entender isso porque, por um lado, nós temos aquela coisa que chama clero e leigo, né? Clérigos e leigos, né? Essa separação. Então, tem aqueles que fizeram seminário, tem aqueles que são especiais, tem aqueles que dão 100% do seu tempo, não tem outro tipo de atividade, e tem o povo em comum, o povo em geral, que vem geralmente como espectador. Então, isso não é o padrão do Novo Testamento. Também não estamos dizendo que não existe. Existem muitos grupos que tentam combater isso e falam, não tem pastor, não tem autoridade, todo mundo é igual, né? Na igreja não tem diferença nenhuma, todo mundo pode receber a palavra de Deus. Então, não é bem isso também, porque existem funções. Acabamos de ler que cada um segundo o seu serviço, segundo o seu chamamento. Mas é muito importante entender que todos nós, isso é ensino claro no Novo Testamento, que todos nós somos sacerdotes. Nem essa distinção exata como sacerdote, até dentro da tribo de Levi, tinha uma outra distinção que era entre sacerdotes e levitas. Então, existem essas diferenças de função, mas todos nós podemos entrar no Santo dos Santos, todos nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque agora que nós estamos estudando as ordens, estamos só dando uma olhada aqui para ver como essa restauração de Ezequias, ela dependeu não só dos primeiros 2 pontos, mas do terceiro também, que todos os sacerdotes, para haver continuidade, para o povo continuar a andar no caminho do Senhor, precisava dessa restauração das ordens sacerdotais. E isso tem a ver com todos nós. Todos nós fazemos parte dessas ordens. Então, por exemplo, por isso que a gente está falando, assim, número 1, sacrifícios. Quem pode oferecer esses sacrifícios? Todos nós. Quem que vai oferecer louvor? Quem que vai oferecer a própria vida? Quem que vai alcançar outras pessoas e oferecer como sacrifício ao Senhor? Quem que vai oferecer o dinheiro, o tempo, tudo que nós temos para o Senhor? Né? Todos nós. Né? Quem que vai render graças ao Senhor? Todos nós.
E agora ensino, né? Será que todos vão ensinar? Não exatamente da mesma forma, mas é isso que nós queremos mostrar. Então, existem chamamentos, existem funções especiais, existem pessoas que vão ser chamadas para se dedicar de uma forma no seu chamamento, mas isso não tira o chamado de todos nós diante do Senhor, ok? Então, segundo Crônicas 31, versículo 4. Além disso, ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, no versículo 2, ele falou das primeiras duas funções, dos sacrifícios e de render graças e de fazer também todo tipo de serviço. Mas no versículo 4, ele fala de uma outra função. E só para entender o versículo, depois, acho que no domingo que vem, nós vamos falar sobre esse aspecto, que uma boa parte desse capítulo vai falar sobre como Ezequias incentivou as pessoas a contribuírem com... hoje é mais dinheiro, naquele tempo eles não traziam tanto dinheiro, eles traziam as ovelhas, eles traziam os animaizinhos, eles traziam uma parte da lavoura, né? Eles traziam os grãos, né? Esse capítulo vai descrever bastante. Eles tinham tanta abundância que eles começaram a fazer montes da colheita, né? Daquilo que eles traziam da colheita, porque estava sobrando. Eles começaram a dar. Primeiro estava faltando, os sacerdotes não tinham como se dedicar à obra de Deus, porque eles tinham que trabalhar para comer, porque o povo não estava dando para eles. Esse era o padrão de Deus que Moisés deu, era que o povo desse ao Senhor uma parte dos sacrifícios, daquilo que eles ofereciam no altar, tiravam uma parte da carne, aquilo era para o sacerdote, para a sua casa, da lavoura, tinha todo um sistema que o sacerdote, ele tinha as suas terras, ele tinha um lugar para morar, mas ele não dependia de ter que trabalhar como todos os outros, porque vinha essa provisão. Mas quando não tinha provisão, o sacerdote tinha que abandonar tudo e trabalhar como qualquer um outro. E aqui eles começaram, isso eu estou adiantando, né? Mas esse aqui, eles começaram a doar novamente, como Ezequias incentivou, e começaram a doar tanto que tinha suficiente para todos os sacerdotes, estava sobrando. Aí começaram a formar montes e Ezequias chegou assim, mas o que são esses montes? Falei, o povo está dando tanto que está sobrando aqui, né? Aí tiveram até que arrumar gente para administrar, né? Para administrar, tinha que ter espaço para colocar as coisas, né? Aí criou um outro problema, porque tinha tanta coisa que tinha que saber como administrar aquilo que estava entrando. Mas é outro assunto. Mas o contexto aqui versículo 4. Ezequias ordenou o povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e dos levitas. Eles tinham que doar a parte, né, que deviam dar ao Senhor, aos sacerdotes, para que só no sábado, nas luas novas, o sacerdote não precisa de tanto sustento. Não, para que pudessem dedicar-se. E aí assim, tem várias traduções, alguns falam para que pudessem ser encorajados, para que pudessem dedicar sua energia, para que pudessem ser fortalecidos, para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. Então, essa parte, gente, não é tão conhecida. Quando você pensa em sacerdote, no Velho Testamento, você pensa nesse serviço de oferecer sacrifícios. Depois Davi veio e colocou a parte de música, de ministrar, né, com música, com louvores, mas nós não pensamos. Você pensa em sacerdote como aquele que ensina? Eu não sei se você lembra dessa parte, mas de um lado assim não é tão enfatizado, mas eu vou ler rapidamente alguns textos para vocês entenderem que isso aqui não é uma coisa obscura, uma coisa que quase ninguém fala. Várias vezes isso foi colocado como uma das partes importantes do ministério sacerdotal. Então, eu queria colocar isso porque hoje
vocês vão concordar comigo, nós temos uma abundância. Bíblia, gente, se o mundo fosse salvo por Bíblias, tudo bem que tem aquelas tribos, tem aquelas línguas, tem os lugares que não tem nada. Isso é muito importante, é um encargo que a igreja precisa assumir com mais responsabilidade. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, nos lugares, né, assim, tem os países árabes, onde é proibido ter uma Bíblia, mas no mundo livre, no mundo, assim, uma grande parte do mundo que nós conhecemos, tem uma abundância de livros, de Bíblias, tem traduções, tem Bíblias de estudo, tem a Bíblia no áudio, tem a Bíblia de todas as formas. Assim, não é por falta de Bíblia que nós estamos carecendo de conhecimento da palavra de Deus. Porém, mesmo com, aqui no Brasil, nossa realidade aqui, mesmo com o crescimento da igreja, né, a igreja evangélica, né, mesmo com o crescimento das igrejas evangélicas, nós temos uma carência da palavra, nós temos uma carência de ensino, e é isso que a gente quer enfatizar hoje, que é uma das partes aqui que era necessário restaurar. Se Ezequias queria que esse mover de Deus continuasse, ele precisava colocar os sacerdotes nas suas ordens, na sua organização, mas uma das coisas que o sacerdote tinha que fazer, uma grande responsabilidade, era em relação a se dedicar à lei do Senhor, às escrituras que ele tinha. Nós estamos em 2 Crônicas, né, olha na sua Bíblia. Tudo bem que a Bíblia não está totalmente organizada cronologicamente, né? Nós vamos pensar em quem vivia no tempo de Ezequias, né? Ele não tinha 2 Crônicas, ele não tinha 1 Crônicas. Esses livros foram organizados depois do cativeiro. Então, né, 1º e 2º Reis talvez tivesse, mas não era uma coisa assim muito disponível. Esse aqui é depois do tempo de Davi, então já tinha Salmos, já tinha Provérbios de Salomão, né? Agora, quanto que isso estava nas mãos do povo, né? Quanto que eles liam? Quando fala assim, se dedicar à lei, provavelmente o que mais estava se referindo ao que nós chamamos de Pentateuco, né? Que são os primeiros 5 livros. Provavelmente isso era o que mais tinha, e assim, não sei exatamente como que, né, depois de Ezequias, alguns anos depois, veio Josias. Josias achou o livro da lei do Senhor que estava perdido, assim, ninguém nem sabia onde andava, né? Assim, você pode perder uma Bíblia, mas você tem mais 9 na sua casa, né? Mas eles perderam o livro da lei, não sabiam, não tinha, ninguém tinha. O que era esse livro da lei? Provavelmente era mais assim, essa parte de Moisés, né? Mas enfim, então eles não tinham todas as escrituras que nós temos, mas mesmo assim era algo fundamental, e realmente os primeiros 5 livros da Bíblia são o alicerce de toda a Bíblia. Então é algo que eles precisavam se dedicar para conhecer. Então, primeiro, nós vamos ler alguns textos que vão mostrar esse chamamento. Isso era uma coisa, não era uma coisa de Ezequias, isso era uma coisa que era por outros homens. Eu vou só vou começar voltando aqui em 2 Crônicas mesmo, no capítulo 15, no rei Asa. 2 Crônicas 15, no primeiro versículo, fala: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse... Olha, Asa é um homem temente a Deus, um homem que serviu a Deus desde o início do seu reinado. Mas ele falou: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. É uma coisa muito simples, né? Asa, ele não estava... Às vezes você lê, eu já parei muitas vezes nesse texto e falei assim, olha... Parece uma palavra que está sendo dada para alguém que não está buscando a Deus. Mas Asa é um homem, você pode voltar no capítulo 14, que desde o início do reinado de Asa, ele é um homem que busca a Deus, né? Mas o profeta está chegando e falando com ele: olha, você pode achar que você buscou a Deus no início, e esfriando e abandonando, então eu vou te alertar
enquanto você busca, enquanto você cultiva o seu relacionamento, né, qualquer casal sabe, pode ter 20, 30, 40 anos de casados. Se você parar de cultivar seu relacionamento, ele vai esfriar. Né? Um relacionamento, e qualquer relacionamento. Se você parar de cultivar aquele relacionamento, se você tem um jardim maravilhoso, cheio de flores, tudo cultivado, tudo em ordem, agora deixa aquilo por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, assim, é muito rápido. É muito rápido. Parou de cultivar, parou de cuidar, e os relacionamentos é a mesma coisa. Então você parou de... Né, é isso que Deus está falando. Agora, eu queria chamar a atenção ao versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, aqui, né, nessa palavra profética, ele está identificando a função sacerdotal e ele chama atenção para, assim, por muito tempo Israel nem estava buscando a Deus. Deus ficou longe porque ninguém estava interessado nele. E isso, de certa forma, era por causa de que não tinha sacerdote que ensinassem. Né? Então, isso aqui mostra a função do sacerdote. Sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Pouco para frente, capítulo 17, o filho de Asa, Josafá, um outro rei temente a Deus, fala assim, versículo 7, 17, 7. No 3º ano do seu reinado, enviou seus príncipes para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles estavam os levitas, né, e dá os nomes, levitas, sacerdotes. Versículo 9. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Gente, esse aqui é a descrição mais clara. Assim, nós não temos muitos exemplos. Não é que não acontecia, provavelmente acontecia em outras épocas. Mas essa é a descrição mais clara dessa função sacerdotal de ensinar. Que ele organizou de tal forma... Eu acho que pode ter acontecido em outras épocas, mas também acho que na maioria do tempo, mesmo quando o povo era fiel a Deus, eles não davam muita ênfase a isso. Então, Josafá, ele enfatizou, ele entendeu que a função sacerdotal não era só oferecer sacrifícios. De certa forma, claro que o sacrifício tem muitos significados e não é, como eu falei assim, não é você só falar, meu sacrifício é Jesus. É Jesus em todos os aspectos, mas oferecer sacrifícios a Deus envolve algo muito maior do que, claro que é super importante, você chegar todos os dias e falar assim, obrigado, Jesus, por perdoar meus pecados. Eu ofereço a Ti o sangue de Jesus. Eu ofereço a Ti, eu não ofereço a minha justiça, eu ofereço a Ti a perfeição de Jesus no meu lugar. Isso é muito importante, isso é fundamental, isso é o ponto número 1. Mas o que nós estamos dizendo é que não é apenas receber o perdão dos pecados. O sacerdote, ele tem que oferecer sacrifícios, mas até os próprios sacrifícios, o sacrifício mais citado no Velho Testamento é o holocausto, que não era especificamente para o pecado. O holocausto era essa oferta, simbolizava uma oferta integral, uma oferta de toda a sua vida a Deus. Então, Deus se preocupa com pecados, o pecado é um grande problema entre nós e Deus, mas se você olhar na Bíblia, quer dizer, isso é um ponto fundamental, mas esse não é o grande ponto, porque o grande ponto é, depois de sermos libertos do pecado, como nós vamos servir e andar na presença de Deus. Então, é por isso que o ensino da palavra é tão importante, porque é a palavra que nos ajuda a andar nos caminhos de Deus. Então, Josafá entendeu bem esse aspecto, né? É muito importante ver isso. Vamos agora para capítulo 35, que é mais para frente do ponto onde nós estamos, é Josias,
mas é só mais um exemplo de como o sacerdote era fundamental para ensino. Segundo Crônicas 35, ele também, versículo 1, Josias celebrou a Páscoa, como aconteceu com Ezequias. Ele celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, designou o sacerdote para seus cargos. Então ele está fazendo algo semelhante, só para vocês lembrarem, eu pelo menos, a minha cabeça é muito cronológica, né? Muito lógica e muito cronológica, né? Então eu gosto de pensar, Ezequias, depois de Ezequias vieram 2 reis, né? Um durou muito pouco tempo, mas Manassés, o filho de Ezequias, durou 55 anos, então foi muito tempo. Infelizmente, depois de tudo que Ezequias fez durante 29 anos, o filho dele largou tudo de novo, então, tudo voltou como antes, sem casa de Deus, sem sacerdotes, né, voltou tudo à estaca zero de novo. Então, Josias, que assumiu o trono com 8 anos de idade, com 8 anos ele não sabia ainda como fazer as coisas, então demorou alguns anos para ele descobrir, mas acho que ele tinha, não sei se era 17 ou 18 anos, assim, ele era novo ainda quando ele descobriu a lei na casa de Deus, e ele passou por uma reforma, que depois nós vamos estudar, mais ou menos assim, bem semelhante a essa de Ezequias. Então, ele também celebrou a Páscoa e depois colocou os sacerdotes nas suas funções. Então, ele também teve esse mesmo entendimento. Não basta só restaurar a Páscoa, tem que também restaurar os sacerdotes. Então, aqui, versículo 2: designou os sacerdotes para seus cargos e os encorajou no ministério da casa do Senhor. Então, ele também fez isso, ele encorajou os sacerdotes, porque isso é fundamental. Como eu já disse, todos nós somos sacerdotes. Então, todos nós precisamos ser encorajados. Claro que tem alguns que vão sobressair, ou que vão ter uma dedicação maior numa área de outra. Não é todo mundo igual, mas a função, né, nosso chamamento sacerdotal é para todos. E só vai ter a presença de Deus, nós só vamos cumprir nosso chamado como povo de Deus se todos nós entrarmos, cada um no seu lugar. Né? E uma coisa que eu acho que eu não mencionei é que todos nós vamos oferecer sacrifícios, todos nós vamos render louvores, todos nós, esses sacrifícios espirituais que a gente viu no Novo Testamento, é para todo mundo. Agora, claro que tem diferenças, né? Alguns levitas vão tocar instrumentos, alguns levitas vão cantar, alguns levitas vão ser porteiros. Existe uma diferença de funções, né? E isso, claro que tem no corpo de Cristo hoje. Mas todos nós cantamos. A gente tem uns que cantam mal, mas não tem importância. Para Deus, né? O importante é o que nós estamos expressando para Deus. Nem todo mundo agora, né? Eu espero que na vinda do reino de Deus todo mundo vai cantar bem, todo mundo vai, né? É a esperança de alguns, né? Todo mundo vai poder pegar um instrumento musical. Você não gostaria de cantar, quem não toca? Né? Quem não toca nada, né? Assim, você não gostaria de tocar alguma coisa, né? Assim, é muito maravilhoso, é uma expressão, né? Algumas pessoas conseguem tocar, sabem tocar, mas tem muitas outras coisas na sua vida, não dá tempo de você se aperfeiçoar em todas as áreas. Então, quando a gente é jovem, a gente tenta abraçar 500 coisas ao mesmo tempo, mas depois a gente vai entendendo, não adianta, eu não posso me dividir entre muitas coisas. Eu tenho que entender qual é o meu chamamento, né? Então, entende? Tem coisas que são para todos nós. Todos nós tem a oferta, lembra? Tem uma oferta diária, né? De manhã e à tarde. Tem a semanal. Todos nós somos chamados para servir a Deus como sacerdotes. Eu queria que você sentisse esse desejo, né? Como que você pode ser um sacerdote? Como que eu posso ser um sacerdote? Diariamente. Você percebe que isso não é uma coisa
da vida sagrada e da vida secular. Isso é uma coisa que envolve toda a nossa vida. Então, tem as funções, tem os cargos, tem os aspectos que todo mundo é igual, mas tem chamamentos específicos em que Deus nos chama para, de maneira especial, trabalhar numa área. E aquilo vai ajudar as outras pessoas, né? Como numa sociedade. Todo mundo tem sua profissão, aquilo ajuda a sociedade em geral. No corpo de Cristo é assim, cada um tem algo para fazer. Ok, versículo 3. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Aí vai continuar assim, mas eu só queria lembrar que mais uma vez, Josias também reconhecia a função importantíssima do sacerdote ensinar. Agora vamos para Malaquias, o último livro no Velho Testamento. Malaquias, ele fala algumas coisas bem importantes sobre o ministério do sacerdote. Tem muita gente que só conhece Malaquias 3, né? Que todas as igrejas pregam Malaquias 3 e só alguns versículos de Malaquias 3. Mas Malaquias é um livro curto, mas Malaquias tem umas coisas muito, muito importantes. Tem Malaquias 4, que fala sobre a restauração do ministério de Elias antes da volta de Jesus, né? Tem no início do capítulo 3, que pouca gente lê, que fala sobre o fogo que precisa queimar no nosso coração, na igreja, para purificar um povo preparado para o Senhor. Mas agora vamos... só vou mencionar o capítulo 1. Nós vamos para o capítulo 2, mas eu vou mencionar o capítulo 1, porque ele fala, versículo 7, ele fala assim, ofereceis, ele está falando com os sacerdotes, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ele começa a falar sobre trazer animais cegos ou coxos, defeituosos. Então, isso aqui é o contexto que ele está falando. Isso aqui é depois do cativeiro de Babilônia, muito tempo depois de Ezequias. É o último livro do Velho Testamento, mesmo cronologicamente. E ele está falando sobre essa perda sacerdotal, essa corrupção, né? Os sacerdotes tinham se corrompido, não estavam fazendo a sua função. Então, nos sacrifícios, eles estavam oferecendo com desprezo, sem dar importância. Então, isso faz parte. Agora, no capítulo 2, ele vai falar sobre essa função de ensino, ok? Mas eu vou ler desde o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 1. Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Olha só, né? Você tem uma bênção, né, que vem de Deus, mas ele vai amaldiçoar a bênção porque você não continua. Por que vem a bênção? A bênção vem de um relacionamento com Deus. Né? O que gera vida? O que gera a bênção de Deus na nossa vida? Tem muitas pessoas, e mesmo nós, tem muitas coisas que vieram na nossa vida que a gente às vezes não pediu, ou não, com certeza não mereceu, não foi por causa de algo especial que a gente fez para Deus, né? Mas tem bênçãos, e todas as bênçãos vêm da parte de Deus. E todas as bênçãos são resultado, embora assim, Deus permite muita coisa, nem tudo na vida pode ser explicado, assim como no livro de Jó, né? Todo mundo que sofre problemas é porque fez uma coisa errada. E todo mundo que tem riquezas e tem uma vida boa é porque fez o que é certo diante de Deus. O livro de Jó mostra que não é assim. Mas o princípio é bíblico, né? Se você planta, se você cultiva seu relacionamento com Deus, né? O povo que ficasse na terra prometida, servindo a Deus, Deus mandaria as chuvas e tudo mais. Então, existe uma relação entre a bênção e o favor de Deus, evidentemente. Então, ele fala assim, eu quero que vocês prestem atenção que mesmo no Velho Testamento, que a gente tem costume de pensar no Velho Testamento, a lei era só coisa por fora, né? Então você não podia
roubar, não podia adulterar, não podia matar. Jesus mostrou no Sermão da Montanha que a nova aliança vai mais fundo, né? Vai mostrando assim, que não é só não roubar, é não cobiçar, apesar que isso também faz parte dos 10 mandamentos, não cobiçar. Mas assim, a gente tem a impressão, muitas vezes, que o Velho Testamento, a lei, sacrifícios e muitas coisas exteriores, e realmente eles não tinham ainda condições de entender exatamente a obra de Deus no interior. Mas Deus está falando aqui, ó, se vocês não propuserem no seu coração, Ele está dizendo, depende de uma atitude interior, depende do coração, mesmo na lei. Então, é isso que eu quero que a gente entenda sobre essa função de ensinar. Se vocês não propuserem no seu coração dar honra ao meu nome, enviarei a maldição, né? Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Né? O profeta falava, vocês chegam só por fora, vocês me louvam com os lábios, seu coração está distante de mim. Tudo isso é coisa do Velho Testamento, né? Versículo 3, eu vos reprovarei a descendência, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios que Deus tinha mandado dar. Mas por que Deus está chamando de esterco? Porque é coisa que é feito sem coração, né? Toda a nossa... gente, isso é uma coisa... Novamente, vamos voltar para um relacionamento conjugal, de amizade, ou qualquer tipo de relacionamento. Se você começa a viver um relacionamento só por forma, né? só as ações, né? Tudo mecânico, né? Um relacionamento mecânico, né? As pessoas passam, assim, as palavras não significam mais nada, ou nem falam mais, eu te amo, ou não demonstram, sabe? Essas coisas que começa a ser muito mecânico, muito sem vida. E é isso que Deus está falando, né? O sacrifício se torna um esterco. Versículo 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi. Então Deus está falando assim, sobre uma aliança que Ele fez no Antigo Testamento com os levitas. Qual era essa aliança? Versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e de paz. E eu lhe dei ambas. Ambas o quê? Vida e paz. Minha aliança era de vida e paz. Eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Eu não sei se tem uma palavra muito boa assim, em português, e mesmo assim, em inglês, assim, às vezes tem palavras que têm um significado, você fica procurando um jeito. Assombro. O que você pensa com assombro? Não sei o que a sua Bíblia fala, se é outra palavra, né? Espanto, assombro, tremeu, né? Então, todas essas palavras, elas podem ter uma conotação negativa, né? Assombro, o que é? Assombro é pavor, não é? Mas não é nesse sentido. Tem algo assim, quando você pensa em Deus, Deus é grandioso. Deus, né, quantas pessoas ficaram na presença de um anjo e caíram como mortos, assim, porque, né, assim, era muito forte a luz, a vida, assim. Isaías falou assim, ai de mim. Né? Todo mundo assim, Deus, me mostra a tua glória, eu quero entrar no Santo dos Santos. E às vezes a gente fala assim, de um jeito tão leviano, né? Assim, ó Deus, abre o véu aí, eu quero entrar, eu quero te ver, né? Assim, tá, tudo bem, eu estou exagerando, mas assim, você entra na presença de Deus, traz assombro, traz algo, né? Mas não é um assombro negativo, né? Ele está falando sobre um assombro, a palavra que eu acho que é meio difícil traduzir, tem uma palavra em inglês, a palavra em hebraico deve ser mais rico ainda, né? Mas tem uma palavra em inglês que tem 3 letras, se escreve A-W-E, ó. Né? E essa palavra ó, que às vezes é traduzido como assombro, assim, a palavra ó em inglês não tem a ideia de uma coisa negativa, é aquilo que você sente quando você vê um pôr do sol espetacular, é quando você vê uma cachoeira, é quando você vê uma natureza, é quando você vê... Né, mas isso é muito isso é natureza. Imagina o que você sente quando você vê Deus.
Imagina aquelas cenas, né, que Ezequiel viu quando entrou na presença de Deus, que Isaías viu, assim, que João no Apocalipse viu, quando ele viu Jesus. Né, o que ele sentiu? Você sente, né? Moisés viu uma sarça ardente. Uma sarça ardente não é uma coisa tão bonita, é uma coisa diferente, uma coisa que você tem algo sobrenatural aqui, né? Mas Deus teve que falar com ele, tira as sandálias dos seus pés, assim, né? Porque não era uma coisa em si, mas quando Deus aparece, quando você vê quem Deus é, você tem essa sensação de espanto nesse sentido positivo, de assombro, de admiração. Essas palavras todas, eu acho que é uma mistura de admiração, temor, reverência. São palavras que ajudam a gente a entender, né? É assim, você se curva. Você não sente isso quando você vê uma coisa fantástica da natureza, assim, né? Nós voltamos de uma viagem curta, assim, que a gente viu umas coisas da natureza. Você vai andando por umas estradas, de repente, assim, abre uma vista. Né? Não dá vontade de você parar tudo e chorar diante de Deus. Eu estou falando, isso é natureza. É maravilhoso ver a natureza, mas Deus é muito mais do que a natureza. Então, ele falou assim, minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhe dei ambas para que ele me temesse. Você vai temer porque tem vida e paz? Você vai se sentir indigno, você vai se sentir, uau, Deus, isso é uma coisa fantástica, mas essa vida e paz que Deus deu para Levi tinha muito a ver com essa responsabilidade de cuidar da lei de Deus. Essa aliança de Deus com Levi, vamos continuar lendo aqui. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então, a Bíblia fala que Jesus tinha temor de Deus. Jesus tinha temor de Deus. Então, isso significa que Jesus não está... Para mim, talvez uma explicação minha humana, né? Mas Jesus não tinha medo de Deus. Deus é o Pai. Por que Jesus tinha temor de Deus? Hebreus 5, que fala assim, que Deus ouviu Jesus lá no Getsêmani por causa do temor de Jesus. E o que Jesus tinha no Getsêmani? Ele tinha medo de Deus? Não. Ele tinha, como homem, ele tinha medo da cruz. Ele falou. E a gente sabe que não era da cruz física só. Jesus estava contemplando a separação de Deus. Jesus sabia muito bem de algo que assim, o sofrimento físico é terrível. E Jesus era homem, ele sentia medo daquele sofrimento. Mas Jesus tinha temor, tinha medo, tinha espanto de muito mais do que isso, porque ele sabia que era separação de Deus. Eu sempre falo, a gente não sabe o que é união com Deus. Então a gente não sabe o que está perdendo. Quem nunca teve uma mulher que nunca teve um filho, pode imaginar o que é ter um filho. Mas só uma mãe sabe o que sente de ter um filho. É verdade ou não é? Então, a gente imagina o que é Deus. A gente imagina o que é ter uma comunhão com Deus. A gente tem um pouquinho só pela conversão, pelo perdão dos pecados, pela comunhão com Deus. A gente tem vislumbres, a gente tem pinceladas, a gente tem umas coisinhas pequenas. Jesus sabia o que era ser perfeitamente unido com Deus. Não existe nada comparável a isso. Então, do que Jesus tinha temor? Ele não tinha medo de um pai que ia castigá-lo. Ele disse antes que ele não tinha obrigação de entregar a vida. João 10, ele falou assim, eu entrego a minha vida espontaneamente, eu não sou obrigado. Filipenses 2 fala assim, que ele já era Deus, ele não estava tentando alcançar Deus. Ele já era Deus. Ele deixou o seu lugar de união com Deus, mas ele continuou na terra tendo perfeita união. Mas por que ele tinha tanto medo no jardim do Getsêmani? Porque ele sabia que por alguns momentos, alguns dias, ele ia ser separado de Deus,
que foi quando ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Que ele estava realmente se sentindo separado de Deus e ele sabia. A gente tem medo do inferno, a gente tem medo de morte, a gente tem medo de umas coisas assim, mas a gente não sabe o que é ser unido com Deus. A gente não sabe o que nós estamos perdendo. A gente não sabe o que é bom. Jesus sabia, mas eu estou dizendo que Jesus tinha temor, não medo de Deus. Ele tinha medo de perder a coisa mais preciosa que tem. Por isso que um casal, por exemplo, qualquer amizade, eu estou usando muito o exemplo de casal, porque é um modelo bíblico, assim, né? É a união de duas pessoas que Deus colocou para a gente entender o que é, mas mesmo quem não é casado, assim, e mesmo quem é casado, tem muitos outros relacionamentos que são extremamente preciosos. Então, quando você tem um relacionamento precioso, quando você tem, pode ser com pai, mãe, pode ser com irmão, pode ser com amigo, pode ser, né, e tem diferentes níveis, mas quando você tem algo precioso, você não tem medo de perder? Você não tem, é uma coisa assim, é aquela coisa quando você está num momento de alegria, a gente devia curtir a alegria, a gente tem medo de perder a alegria, né? A gente fala assim, poxa, isso aqui não vai durar, isso aqui não vai durar. É um pensamento que vem, mas isso é só para a gente entender que o temor de Deus não é medo de castigo. O temor de Deus é perder uma coisa preciosa. Então, é nesse sentido, eu dei para eles vida e paz, para que eles me temessem. Por que eles vão temer? Porque eles receberam uma coisa preciosa, vida e paz. E era para eles terem medo, temor, assombro de quem Deus é e medo de perder algo que é precioso. Ok, então, versículo 5, né? Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Agora, versículo 6. Qual era, de todas as coisas, claro que o ofício de oferecer sacrifícios é algo tremendo que o sacerdote tem. E realmente, se você pensar no sacerdote, a primeira responsabilidade do sacerdote é oferecer sacrifícios a Deus. E quando nós pensamos em sacrifícios, hoje na Nova Aliança, nós temos que pensar, nós fomos chamados, acima de tudo, antes de pensar em ganhar o mundo para Deus, Deus quer isso, ganhar os perdidos. Que mais? Antes de pensar assim, eu quero participar de estabelecer o reino de Deus. Antes de tudo, nós somos chamados para agradar o coração de Deus. Nós somos chamados para entrar num relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não vai, se é realmente com Deus, não vai nos tornar egoístas, porque tem muitos grupos super espirituais que têm dons ou que têm estudo na palavra e que se fecham e não alcançam o mundo. Mas tem alguma coisa muito errada. Porque o relacionamento com Deus vem em primeiro lugar, mas o relacionamento com Deus não nos torna egoístas. O relacionamento com Deus não nos torna indiferentes aos outros. O relacionamento com Deus não nos torna satisfeitos porque nós vamos para o céu e eu não estou nem ligando com quem não vai. Mas a primeira tarefa nossa é oferecer algo que agrade o coração de Deus. Caim e Abel, um ofereceu, não agradou. Outro ofereceu, agradou. O grande problema não foi, porque cada um ofereceu aquilo que tinha. Caim trabalhou na terra, ele ofereceu o que ele tinha. Abel estava cuidando de rebanhos, ofereceu o que tinha. O grande diferencial entre os dois não foi porque um foi melhor do que o outro naquele momento. O grande diferencial que a Bíblia mostra no relato é, na hora que Deus mostrou, a Bíblia não fala, mas provavelmente foi com fogo, né? Como é que os dois sabiam que Deus gostou de um e não gostou do outro? Provavelmente porque Deus mandou fogo, ou de alguma outra forma que eles entenderam que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E o que a Bíblia fala? Primeira coisa que aconteceu não foi a morte. O que foi a primeira coisa que aconteceu? E isso acontece num relacionamento. Eu estava relendo esses dias e estava pensando, puxa, olha que coisa, né?
Deus estava tão próximo, porque ainda estava muito perto, já tinha acontecido a queda, mas Deus estava próximo, Deus falava com Caim, Caim nem caiu de costas quando Deus falou com ele, né? Caim ficou, vocês lembram da história? Caim ficou com semblante caído, emburrado, cara fechada, né? Ele ficou, e Deus falou assim, olha como era próximo. Deus falou assim, por que você está com essa cara? Duvida? Vai lá e lê. Assim, eu estou interpretando, mas é assim que fala. Assim, por que você está com semblante caído? É isso que tem que acontecer no relacionamento. Quando você está num relacionamento e um fica triste e o outro nem liga, tem uma coisa errada, não é? Tem uma coisa errada. Deus ligou, Deus chamou na hora. Por que você está com semblante caído? Eu só mostrei do que eu gosto. Se você entender que eu gosto disso e não gosto daquilo, vai estar tudo bem. Agora, se você der lugar para esse sentimento de revolta, de amargura, de ressentimento, se você der lugar para isso, Deus avisou antes. Ele não tinha matado Abel ainda. Então, o que Deus estava mostrando? Eu gosto disso. Eu tenho uma personalidade, tem razões teológicas por trás disso e tal, mas o importante, assim, eles não tinham como saber. Como que Caim ia saber que coisa que nasceu da terra não ia servir para Deus? Ele não tinha como saber, ele não era culpado por não saber. Ele tinha que pensar, ele gosta de chocolate, mas não gosta de amora, sei lá o quê, né? Ele gosta disso, eu não gosto daquilo. Eu vou entender do que ele gosta. Ele é uma pessoa, ele gosta disso. Não fique bravo, eu mostrei do que eu gosto. Então, nossa primeira responsabilidade é como nós podemos oferecer sacrifícios que agradem a Deus. Como nós podemos agradar a Deus. E se nós entrarmos num relacionamento, né, esse é o nosso chamado como sacerdotes, oferecer, né, 1 Pedro 2, né, vocês foram chamados como sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Nós somos chamados, nós precisamos entender como não é merecimento, não é sacrifício, não é sofrimento, não é nada disso. Nós precisamos entender o que agrada o coração de Deus. E uma das coisas, ele enfatiza aqui, Deus quer uma coisa de coração, Ele não quer uma coisa por fora, não quer uma coisa superficial. Então, versículo 5, ele falou sobre isso, agora versículo 6. A lei da verdade, essa é a mesma palavra no original da lei, a Torá. Né? As Bíblias judaicas vão falar, nesse texto vão falar assim, a Torá. Então, era a lei de Deus. A lei da verdade, a lei esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Essa palavra instrução no versículo 7 é a Torá, a mesma palavra. Né? É a lei. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então, é muita coisa, até não vou conseguir terminar assim de falar sobre tudo isso hoje, mas eu queria que você, assim, é algo que nós precisamos entender sobre a lei. A lei de Deus, que a gente pode, vamos chamar a lei da Bíblia, né? Hoje, para nós, assim, quando fala lei, claro que toda a Bíblia, ela é um desenvolvimento, né? A raiz de toda a Bíblia está
realmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco e a lei de Deus. Mesmo a nova aliança em Jesus, ela não anula a lei, ela traz a lei para perto de nós, para dentro do nosso coração, nossa mente. Mas quando fala assim sobre a lei, nós podemos colocar a Bíblia, né? Hoje, assim, o sacerdote é aquele que tem a Bíblia, e ele deve se dedicar à Bíblia. E vai ter aqueles que vão se dedicar mais, mas isso também é algo como todos os outros sacrifícios, outros itens do sacerdócio, isso é uma coisa para todos nós. Agora, você pode ler a Bíblia, só para exemplificar isso, Mateus... Mateus, desculpe, estava pensando em outro texto, é João, Evangelho de João, capítulo 5. João 5:39. Jesus falando com os caras que estudavam a lei naquela época, né, com os sacerdotes, com os fariseus, né? Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Esse é o melhor texto na Bíblia toda, na minha opinião, para entender a diferença, assim, a importância. Jesus não está falando que as Escrituras não são importantes. Mas ele falou assim, vocês examinem as Escrituras pensando, olha Jesus falando, pensando, quer dizer que não está errado, né? Vocês pensam que tem nas Escrituras, na Bíblia, a vida eterna. Ué, a Bíblia não é da vida eterna? Mas ele falou assim, mas são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, a Bíblia é um grande tesouro. A função sacerdotal é ensinar a lei, ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras. Mas como que nós, como que todos nós, como sacerdotes na nova aliança, que temos também essa responsabilidade, como nós vamos ler a Bíblia? Como é que você lê a Bíblia? Primeiro tem que ler mesmo, né? Tem que ler, isso aí não tem jeito de espiritualizar, tem que ler mesmo, né? Mas como que a gente lê a Bíblia? Tem muita gente que lê, eu estava até começando a fazer uma lista, mas eu acabei não fazendo assim, mas eu acho que podia fazer uma lista de maneiras, a maioria erradas mesmo, né? Tem algumas que são erradas, eu sempre falo assim, tem muita jeito de ler a Bíblia, você pode abrir a Bíblia em qualquer lugar, você pode ler a Bíblia assim, em qualquer lugar, assim, abrir em qualquer lugar da Bíblia, você pode... abrir a Bíblia e colocar o dedo, né, para ver se Deus fala com você ali. Você pode usar uma caixa de promessas, você pode ler um livro que chama devocional, né, um devocionário, né? Tem muitos bons, excelentes. Esses são coisas totalmente corretas. Eu tenho falado muito nessas aulas assim que para entender o propósito de Deus, você tem que ler a Bíblia como um livro, não como um livro qualquer, no sentido de não dar importância, mas como você lê um livro, que é começar no início e ir até o fim. Não é o único jeito, não é um jeito que você tem que fazer o tempo todo, mas é necessário para entender o propósito de Deus. Mas hoje eu estou querendo focar uma outra coisa. Você pode ler a Bíblia como obrigação, né? Todo cristão deve ler a Bíblia todos os dias. Então, você lê a Bíblia como obrigação. Aí, quando você lê a Bíblia naquele dia, você fiz minha obrigação, né? Estou em dia, né? Estou em dia, fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu fui criado assim por um pai muito sistemático, né? Então, por um tempo a gente lia a Bíblia na família e sozinho, assim, sem um método específico. Mas eu não lembro quantos anos eu tinha, mas a partir de uma certa idade, ele mesmo, né? Ele estudou olhou várias tabelas, porque existem muitas tabelas de leitura bíblica, mas ele criou uma tabela dele mesmo, né? Assim foi pegando várias ideias diferentes. Então ele fazia, todos nós assim, tinha 2 colunas, né? A coluna do Velho Testamento e a coluna do Novo Testamento, que também colocava salmos e tal. E geralmente a gente lia uma parte em família
e a outra parte, a outra coluna, era para cada um de nós ler separadamente. Então, quando acontecia alguma coisa que você não lia num dia, no outro dia você tinha o dobro, né, para ler, né? E quando você passava 3 ou 4 dias, aí o negócio ficava difícil, né? Difícil por quê? Você senta, eu gostava muito de leitura, né? Eu sentava, podia ficar horas lendo um livro. Por que ler 10 capítulos da Bíblia é um peso, né? Então, então você lê a Bíblia por obrigação. Às vezes tem que começar assim, né, para depois pegar gosto. Mas então você pode ler a Bíblia por obrigação. Uma outra maneira de ler a Bíblia, eu não estou falando que você não deve ter disciplina. E nem sempre realmente você vai ler a Bíblia e sentir, né, essa admiração de Deus, esse gozo assim, de conhecer a Deus. Mas eu estou querendo chegar nesse ponto. Então, ler a Bíblia só por obrigação não é a maneira certa de ler a Bíblia. Você pode até começar a pegar um certo, talvez não seja raiva, né, mas um certo desgosto, né? Assim, oração era uma coisa difícil. Eu lembro que oração era uma coisa difícil para mim, né? Que às vezes assim, agora nós vamos orar. Né, assim, né, então aquilo assim, né, demorava, né, em família, né, nós tínhamos 8 pessoas na família, então era muito tempo, né, para cada um orar, né. Então, então assim, essas coisas podem ser obrigações, mas gente, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Uma outra coisa muito errada de ler, uma outra maneira muito errada de ler a Bíblia é para você tentar provar a sua ideia. Você lê a Bíblia, às vezes, para combater alguém, ou para provar que você está certo, ou para defender uma doutrina. Uma coisa muito errada, porque a Bíblia ela pode ser usada para um monte de coisas. Então, você não pode ler a Bíblia para fortalecer sua ideia. Você tem que ler a Bíblia para ver o que Deus pensa, né? E uma terceira, pelo menos eu estou pensando nessas 3, né? Por obrigação, ou para combater, ou para fortalecer sua ideia, né? Eu penso que Deus é assim, então eu vou procurar todos os textos, né, na Bíblia que provam que Deus é assim, né? Então, isso é uma maneira errada de ler a Bíblia. Qual que é uma terceira? Uma terceira é para você descobrir uma maneira. Como é que eu posso explicar isso? Você vai ler a Bíblia você sabe que a Bíblia tem as normas, as regras, né, de conduta, mostra como que deve ser o cristão, como que deve ser o seguidor de Deus. Então você lê a Bíblia para descobrir todas as regrinhas e todas as coisas que você tem que fazer para ser justo. Assim, claro que você vai ler a Bíblia para saber como que Deus quer, mas se você lê a Bíblia, isso que tem gerado tanta arrogância, tanta separação entre os que falam que são, no tempo dos judeus. Por que os judeus se separavam de todos os outros? Porque eles achavam que eram os únicos que sabiam o que tinha que fazer. E o que tinha que fazer, eles não pegavam o que tinha que fazer. Eles pegavam as regrinhas, mas deixavam, né, Jesus falou assim, vocês engolem o camelo e com um mosquito, porque eles estavam pegando as minúcias e estavam deixando as coisas grandiosas da lei, né? Então, você lê a Bíblia para descobrir regrinhas, né? A gente lê a Bíblia e fala assim, não, isso aqui eu consigo fazer, né? Isso aqui é uma regra, eu tenho que fazer isso, tenho que dar o dízimo, por exemplo. Vou usar o famoso exemplo, né? Assim, na Bíblia fala que tem que dar o dízimo. Então, eu dou o dízimo e eu sou melhor do que quem não dá. Então, isso, você lê a Bíblia para descobrir regras, né? Então, a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para conhecer a Jesus, é para conhecer a natureza. Jesus falou assim, vocês examinam as Escrituras pensando que vocês são justos, que vocês têm a vida eterna, porque têm a lei, porque guardam a lei, porque guardam certas coisas, mas estão deixando um monte de coisa por fora e não estão conhecendo a pessoa de Jesus, né? Que é o mais importante de tudo. Então, na semana que vem, a gente vai voltar a falar sobre isso. Tem alguns textos maravilhosos no Velho Testamento que falam sobre como a gente deve considerar a lei do Senhor. Eu queria ver isso com vocês para
entender um pouco sobre essa função sacerdotal, né, que eles eram ensinados, e Malaquias falou assim, vocês perderam, vocês corromperam a minha aliança. E só lembrando, assim, né, talvez vocês perderam lugar em Malaquias, mas ele fala assim, vocês não levam isso em consideração, vocês não têm isso no coração. Deus, ele fala lá sobre maldição, ele fala sobre a punição, mas ele não quer punir. Se você não lê a Bíblia, se você lê a Bíblia e não consegue ver o coração de Deus, você não está lendo a Bíblia do jeito certo. Você tem que ler a Bíblia querendo achar Deus, querendo achar Jesus, que é a manifestação de Deus. Então, a Bíblia mostra o coração de Deus, mostra o coração do Pai, mostra por que Deus criou, mostra o anseio. Você olha para... Eu tenho dificuldade, é difícil, você vai ler de um jeito errado, sem o coração certo, você vai ler Gênesis 6 sobre o dilúvio, e Deus viu tanta maldade, tanta violência, que se arrependeu de ter feito o homem e falou com Noé, eu vou destruir todo mundo, e não só as pessoas, eu vou destruir os animais também. E você fala assim, Deus, como que o Senhor é assim? Mas será que você não... Entendeu? Você pode ler de um jeito errado, pensando, esse Deus é bravo, não dá para chegar perto dele, né? Ou você pode ler e pensar, eu confesso, eu estou precisando conhecer muito mais a Deus para chegar aonde Deus está nisso, mas eu tenho lido muitas vezes essa passagem e pensado assim, que dor no coração de Deus, de ter feito a humanidade com um propósito e ver o quanto que eles tinham corrompido, quanto que eles estavam estragando. E olha a tolerância, a longanimidade de Deus, que eu não sei porque eu não estava naquela época, né? Mas eu acho que hoje já está pior do que naquela época, me dá a impressão, né? E Deus está esperando. Por que Ele está esperando? Se Ele tem tanta vontade de destruir. Não, Deus não tem vontade de destruir. Deus está com muita longanimidade e nós fomos chamados para amar as pessoas. Nós somos sacerdotes, as pessoas, ele está falando assim, as pessoas deveriam chegar aos sacerdotes e conhecer como Deus é. Deviam saber, não é uma coisa morta, não é uma coisa seca. Sabe como Deus é? Se você fizer assim, Ele vai te mandar para o inferno. É assim que Deus é. Gente, que Deus que nós estamos mostrando? Nós temos que mostrar um Deus que anseia, um Deus que sofre, um Deus que está sofrendo junto conosco, junto com toda a humanidade, querendo resgatar, esperando e procurando meios, e o meio que Ele usou, que Ele quer usar, é a gente. Então nós temos que ser sacerdotes que agradem a Deus, que ofereçam sacrifícios a Deus, que deem ações de graças a Deus, esses outros pontos, mas nós precisamos também conhecer, né, Deus na sua palavra, conhecer Deus, conhecer como Deus é. E as pessoas deveriam procurar conhecimento de Deus, não conhecimento da letra. Deviam procurar conhecimento de Deus. As pessoas que mais conhecem a Deus na Bíblia, Davi, Jesus, Paulo, tem vários exemplos, o próprio Ezequias, nós vimos um exemplo disso. As pessoas que mais conheciam, é uma contradição. Se você pegar essa gravação e tirar essa frase minha, vai parecer heresia, tá? Né? As pessoas que mais conheciam a Deus, às vezes não cumpriam a letra da palavra. Davi foi pegar o pão da proposição que não era para ele pegar. Jesus não guardava o sábado do jeito que eles achavam que tinha que guardar. Ele não estava abolindo a lei, ele conhecia o Deus da palavra, ele sabia, ele falou assim, o sábado não foi criado, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então ele entendia, tinha um coração. Essa palavra aqui, ela é uma letra,
Mas nós vamos entrar isso mais na semana que vem, mas eu só quero deixar esse pensamento final. Essa palavra, que pode ser uma letra, que você pode ler por obrigação, você pode ler, qual que era a segunda? Para provar um pensamento, você pode ler assim, para achar umas regrinhas para falar que você está certo, você pode ler desse jeito e não achar Jesus na palavra. Mas você pode ler a Bíblia e ela pode te transformar, porque ela tem poder, é a palavra de Deus. Ela tem vida. Vocês examinam as Escrituras achando que tem vida. Não, não tem vida em si. A vida é apontar para Jesus. Mas quando você lê a Bíblia buscando, quando você lê a Bíblia querendo, ela vai fazer você chegar a Jesus. E quantas pessoas, eu achei muito impressionante aquele irmão, acho que alguns talvez viram quando ele veio aqui, irmão Osni, né, algumas semanas atrás, trabalha com os muçulmanos, né, no Oriente Médio. Ele falou assim, olha, se você conseguir fazer um muçulmano ler a Bíblia, a maioria deles se converte, lendo a Bíblia, porque é tão diferente daquilo que eles conhecem. Né? Agora, tem que ser o Espírito Santo, não é uma coisa automática, não é um livro mágico, não é um livro assim que... Né? Mas é mágico, porque se você conhece, se você abre, se você quer, Deus vai se revelar, você vai encontrar a vida. Senhor Deus, nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos a Tua vida. Nós queremos sentir esse assombro, essa reverência, essa grandeza do Senhor. E um pouco dessa grandeza, que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem... O Senhor faz ventos, o Senhor faz tempestades, o Senhor é o Deus do fogo. Tem coisas que podem nos causar até esse espanto, no sentido de temor mesmo, mas algo também impressionante é a Tua compaixão, Teu amor, Teu desejo de se aproximar a nós, Teu desejo de nos incluir nessa união, nessa comunhão que Jesus, Teu Filho, não queria perder. Ó Deus, nós queremos encontrar isso na Tua palavra, Senhor. Queremos ser sacerdotes, queremos redescobrir as nossas funções, os nossos turnos, os nossos lugares na Tua casa. Ser sacerdotes que vão chamar as outras nações, os outros povos, todos aqueles que não Te conhecem ainda, a conhecer a Ti de verdade. Queremos ser sacerdotes que têm aliança com o Senhor, que conhecem o Senhor, que se importam com o Senhor e se importam também com as pessoas que ainda não estão chegando a Ti, Senhor. Ó Deus, transforma-nos, transforma a Tua igreja, revela a Tua palavra como nunca antes. Levanta, Senhor, muçulmanos, levanta ateus, levanta pessoas, como o Senhor sempre fez, as pessoas às vezes mais distantes vão chegar antes de nós, Senhor. Ó Deus, levanta pessoas que vão Te conhecer de verdade e que vão poder, ó Deus, ser sacerdotes nesse povo que o Senhor está formando. Nós pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.